Olá, vida. É bom estarmos juntos novamente. Passou mais uma semana e aqui nos vamos debruçar, durante alguns instantes, durante alguns minutos, sobre a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Porque é através da Bíblia Sagrada que nós descobrimos as crenças bíblicas fundamentais. E percebemos que Deus se revela. Deus faz uma autorrevelação. E Deus revela-se como o Criador do universo, o Criador de todas as coisas e também o nosso próprio Criador, o Criador do ser humano. Deus também nos revela, através da sua palavra, da Bíblia, que existe um grande conflito, um conflito universal, um conflito cósmico. Forças inimigas e contrárias a Deus atuam contra Ele e contra os seres humanos. Esse é o grande conflito cósmico. Mas Deus também nos revela na Bíblia que Ele tem um plano vencedor. E esse plano está em execução. É isso de que trata a Bíblia e que nós temos vindo a falar durante estas semanas e iremos continuar até ao fim deste ano. Assim, eu tenho dois amigos comigo que passo a apresentar, a Rita Mano e o Hernani Moura. Muito obrigado pela vossa presença, pela vossa colaboração, para nos ajudarem a percebermos toda esta revelação de Deus. E eles são dois jovens com funções pastorais. Eu sou Ezequiel Quintino e tenho todo o prazer em falar consigo e estar presente também na sua vida. Mas principalmente porque nós trazemos a palavra de Deus. Rita, na realidade, esta revelação de Deus e todo o conflito que Ele nos apresenta, que existe e no qual nós estamos inseridos, quer queiramos, quer não, mas estamos mesmo, não é? Porque vivemos neste planeta. No entanto, este conflito, a vitória já está assegurada por parte de Deus. Como é que nós vamos articular isto? É verdade. É muito bom conhecer um conflito que existe, não é? E é interessante poder fazer parte dele, tendo a oportunidade de escolher e fazer uma escolha que é diferente de uma escolha quando nós não sabemos o final, não é? Esta é uma escolha diferente. A Bíblia já nos revela qual é quem venceu esta batalha. Sabemos antecipadamente quem é o vencedor. Exatamente. E podemos ou não escolher estar ao lado dele. A escolha inteligente não vale a pena dizer qual é. Bem. E então, mas é uma batalha que nós sabemos quem venceu, que já venceu, mas ela não terminou. Ela continua aqui e faz parte das nossas vidas. Nós temos consciência disso. Exatamente. E o mais importante é nós termos consciência de que essa batalha acontece à nossa volta no dia-a-dia neste mundo, acontece nas nossas relações mais pessoais e dentro de nós mesmos. Esta é uma batalha que é universal, mas singular ao mesmo tempo. Exatamente. E que nós precisamos, no nosso dia-a-dia, ter bem ciente que temos que tomar a decisão por um destes dois mundos. Existem uma batalha entre duas grandes forças e que nós temos que ter noção qual é a influência de uma e de outra na minha vida, o que é que ela pode transformar e o que é que ela pode fazer. Para isso precisamos conhecer o plano da redenção, não é? Quando nós estudamos toda esta matéria na Palavra de Deus, na Bíblia, nós reparamos que a natureza da vitória que Cristo alcançou na cruz, que é um paradoxo, não é? Porque quando nós dizemos que Jesus obteve a vitória na cruz, cruz significa morte. Exato. E como é que a morte de alguém, mesmo sendo Jesus, pode ser uma vitória? Isto é um paradoxo, mas é uma vitória. Exatamente, é um paradoxo dentro da nossa realidade. Claro. Nós estamos habituados, na nossa sociedade habituamos, que uma vitória se ganha com sangue, com força, com a luta, e a Bíblia é ao contrário. A Bíblia mostra-nos que é o amor que vence, é o amor de Deus que vence, e a morte de Jesus foi a maior prova de amor que já existiu nesta terra, por cada um de nós. E então Satanás venceu com a força, achando ele que tinha vencido, mas a força dele demonstrou o ódio, demonstrou os sentimentos que, segundo Deus e segundo aquilo que nós sabemos que é a verdadeira realidade, levam à perdição e não à vitória. Quem foi vitorioso foi o Senhor Jesus,
pela sua morte de amor na cruz. É que, por definição, já dissemos isso em semanas anteriores, Deus é amor. Exato. E a lei no céu, em todo o universo, é a lei do amor. E Satanás não conseguiu levar Jesus a deixar de amar os seres humanos. Mesmo com todo o sofrimento, com todas as tentações, Jesus amou-nos sempre até ao fim e continua a amar-nos por toda a eternidade. As últimas palavras dele na Bíblia são palavras de amor. Ele estava a morrer e a sofrer e a preocupação de Jesus era saber que a sua mãe tinha alguém que cuidasse dele. Saber que um dos seus discípulos, sentimentalmente mais frágeis, aquele que precisava de mais carinho, de mais atenção, ia ter alguém para cuidar dele também. Jesus não estava preocupado com o sofrimento dele, ele estava preocupado com os ladrões da cruz, ele estava preocupado pela humanidade em geral e isso foi a grande vitória dele. E, curiosamente, Jesus até orou e pediu ao Pai perdão para aqueles que o estavam a maltratar e a matar. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Exatamente. Maior prova de amor, Hernani, não pode haver. Pois não. É redenção. Isto é redenção, é dar a vida por alguém, dar a vida pela humanidade, por aqueles que são contrários ao amor de Deus. É a maior prova de amor. Como é que nós entendemos a redenção? A Bíblia, falando sobre essa redenção, Pedro tenta nos fazer compreender um pouco do que foi que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, dizendo, por exemplo, em 1 Pedro 1, 18 e 19, que Jesus nos resgatou, não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas fostes resgatados pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Claro. Pedro fala de um resgate da parte de Jesus. E é interessante, se nós pensarmos na palavra resgate, ela traz toda uma força, alguns significados da palavra resgate, por exemplo, nós vemos como indenizar, compensar ou mesmo libertar de um castigo. E quando nós pensamos que Jesus veio nos libertar, isso tem uma força muito grande. Mas é interessante que, junto com essa citação da Bíblia, a gente toma consciência de que, finalmente, se Jesus veio nos resgatar, Jesus veio nos libertar, é porque nós estamos presos em alguma parte. Claro. Nós somos escravos de alguma situação, ou como a Bíblia, por exemplo... Escravos de alguém e de uma situação. Pois, exatamente. E isso já nos esclarece de qual lado nós estamos e de qual lado nós podemos estar em relação ao sacrifício de Cristo. Biblicamente, Rita, de facto, nós percebemos que somos escravos de alguém, do inimigo, que se chama Satanás, o diabo, a antiga serpente, como diz o livro do Apocalipse, não é? Ele está bem identificado, o inimigo está bem identificado. Somos escravos dele, mas também somos escravos do próprio mal, do pecado. Portanto, é esta dupla força contra nós. É verdade, a natureza é a mesma. E ela veio toda do mesmo sítio. A origem é a mesma. A origem é a mesma, veio toda de alguém, dessa identidade, mas a verdade é que, com o passar do tempo, não é só ele e os seus anjos que estão a trabalhar. Também existe, como eu ia dizer, a semente que germinou aqui na Terra, não é? Que já deu a sua origem, o próprio homem, o próprio pensamento. Existem a parte da sociedade, as ideias que a nossa sociedade tem de evolucionismo, as ideias de que através da batalha e do sangue é que se conseguem as coisas, e nós vemos que hoje em dia as pessoas não têm cuidado, não têm amor por ninguém. As pessoas querem... o outro, esmagando o outro, é que só obtém a vitória. Não interessa o que é que levamos pela frente. E isso, infelizmente, já não é Satanás a trabalhar, é já as próprias circunstâncias. Somos nós é a semente que ele lançou que está a dar fruto. Exatamente, somos nós contaminados que já temos essa ideia, que já reagimos assim, que já fazemos as coisas desta forma. E é triste. Eu li um livro em que a autora dizia que no final dos tempos o homem tem capacidade de surpreender Satanás com a maldade que leva dentro dele. Os frutos foram tão grandes, os frutos são tão poderosos que a maldade já não é só aquele poder, aquilo que ele deu origem é tão grande quanto ele. E isso germina no seu ponto máximo, não é? Exatamente. Para o mal. E então, hoje em dia, nós temos que nos preocupar connosco mesmo, com a nossa natureza, com aquilo que vai dentro de nós, que é mau. E temos que lutar
contra nós e contra tudo aquilo que nós, sociedade, fazemos que também é prejudicial na nossa vida e também nos leva à derrota. Hernani, quando nós lemos a palavra de Deus, verificamos também que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário é uma morte sacrificial e substituinte. O que é que isto quer dizer? Como é que nós podemos compreender isto? As palavras de Romanos, que Paulo traz aos Romanos, elas nos fazem perceber um pouco. Porque Paulo, por exemplo, usa... O apóstolo Paulo em Romanos, sim, capítulo 6. No capítulo 6, exato. Ele fala sobre escravos, sobre liberdade, tudo isso está falando um pouco nesse capítulo 6. E eu acho interessante que aqui nos faz pensar na imagem do escravo. O escravo, ele deve serviço ao seu mestre durante toda a sua vida. Ele passa a vida sendo um escravo. Ele não tem um momento onde o seu responsável, o seu dono vai dizer, pronto, você é livre. Você é escravo e vai ser escravo a vida toda. É escravo perpetuamente, até ao fim da vida. E Paulo, no capítulo 6, o verso 11 de Romanos, diz assim, sim. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo para a gente aqui, vocês morreram para a vida passada. Para aquele que dominava vocês, acabou. O batismo, no momento do batismo, enfim, no momento em que vocês aceitaram esse Jesus que vos libertou, vocês passaram para uma nova vida. E ele continua explicando, por exemplo, no verso 20, porque éres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. E no verso 22, agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso futuro para a santificação. Ele nos diz, nós estamos libertos dessas forças que a Rita nos falava, do mal que nos domina e que está fortemente arraigado em nós. Isso me faz pensar um pouco o grande que algumas pessoas vivendo algumas pessoas vivendo essa dor que é ser escravo, essa dificuldade que é pertencer a uma força... Essa limitação que a gente se sentir dominado por alguma coisa que é mais forte que a gente, me fez pensar naquele problema psicológico que é a síndrome de Estocolmo, onde as pessoas negam a maldade do sequestrador, algumas até se apaixonam pelo sequestrador, e na verdade isso é uma fuga da realidade, porque o sequestro é uma crueldade tamanha que a pessoa, para conseguir sobreviver a isso, ela cria esse estado mental, imaginando que aquele que a sequestrou não é tão mau assim. E eu tenho a impressão que perder a consciência do mal. Exatamente. Eu tenho a impressão que às vezes nós agimos da mesma maneira. E apaixonar-se pelo próprio mal. Pois. Isso é o cúmulo do mal, direi eu. O cúmulo do mal. E Satanás, ele aproveita isso. Porque o objetivo de Satanás é que nós, mais que também apaixonarmos por ele, mas mais que tudo, a luta dele, a grande força dele é que nós tentemos não saber que ele existe. Ou seja, essa é a maior... que nós não tenhamos consciência deste plano todo. Porque nós estamos aqui a falar e ele é claro. E se as pessoas tiverem consciência diariamente que isto é claro, elas vão saber decidir. É uma das grandes armadilhas que ele coloca. Mas é fazer pensar que ele é um mito, ficção, não existe. Exatamente. E se ele não existe, então não existe uma necessidade de aceitar Jesus, viver para Jesus a cada dia. Claro. Porque se não existe bem e mal, se isto tudo é consequência de um caos, de um Big Bang, de uma evolução, então ele é feliz quando é a grande arma dele, a grande arma do mal é dar às pessoas a ideia de que ele não existe. Enquanto ele não existir, então não existe opção de escolha, não há perigo. Claro. E se nós não decidirmos por Jesus, então nós já estamos condenados à morte e já somos dele. Ele é inteligente nesse sentido. Estamos a entrar na parte final do nosso estudo e eu estava a ouvir-vos e também com todos os pensamentos, sempre a pensar no grande amor de Deus. O amor e a justiça de Deus em equilíbrio, porque em Deus o amor e a justiça estão em perfeito equilíbrio. Nós humanos é que fazemos uma dicotomia, uma separação. Amor é uma coisa e justiça normalmente associamos a castigo. Mas, curiosamente, amor e justiça em Deus estão em sintonia, em perfeito equilíbrio. Porque amor sem justiça é anarquia. E justiça sem amor é tirania. Mas em Deus há uma perfeição, há uma unidade. E isso leva-nos a compreender e a perceber
aquilo que também Efésios, Paulo, o apóstolo Paulo, quando escreve aos crentes da igreja de Éfeso, no capítulo 6 e no verso 12, diz: pois não é contra seres humanos que temos de combater, mas contra poderes e autoridades, principados e potestades, que dominam este mundo de escuridão, e contra os espíritos do mal que não se veem. Porque na realidade são espíritos, são anjos caídos, e o próprio inimigo, Satanás, é um anjo que foi sublime, mas que, ao revoltar-se contra Deus, perdeu o acesso ao trono de Deus. E está aqui nesta terra, é aqui que ele reside. E, portanto, são estes seres sobrenaturais, Satanás, os anjos e demónios caídos com ele, que formam as forças e poderes do mal. Como é que nós podemos compreender isto um pouco, destes ataques que já falámos um pouco, mas em conclusão temos 4 minutos. A verdade é que o que nós temos de ter cientes é que existe esta batalha, estas duas forças. Que esta batalha já foi vencida através da morte na cruz. Jesus venceu esta batalha. Com a cruz ele deu-nos a possibilidade de conhecer quem ele é, conhecer quem é Satanás e conhecer a nossa necessidade de reconhecer este plano na nossa vida e transformarmos isso. Mas, apesar de parecer que está tudo feito, não está tudo feito. Falta uma pequena coisa e a mais fácil delas todas, que é a minha decisão. Quando eu decidir, quando cada um dos seres humanos desta terra decidir... Porque nós somos livres. Exatamente. Continuamos a ser livres. Fomos criados livres e Deus mantém-nos a liberdade apesar da degeneração do mal e do pecado. É isso mesmo. Somos livres. Eu posso escolher o que eu quero fazer. O Senhor dá-me essa possibilidade de escolher. E eu tenho que ser consciente que tenho que tomar uma decisão. Eu acho que o Hernani nos vai explicar um bocadinho desta decisão, não é, Hernani? Aquilo que Colossenses, o livro de Colossenses, a carta que Paulo escreveu a Colossenses, nos diz, no capítulo 2, no verso 15, diz: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Existem alguns verbos aqui nessa passagem que são fortes, que nos mostram a vitória de Jesus. O primeiro, despojando, que é uma espécie de tirar a veste, despir, mostrou... Desmascarou. Exatamente, desmascarou o inimigo Exatamente. Perante o mundo. Exato. E aquilo que a Rita falava há pouco, sobre o sacrifício de Jesus, todo o amor demonstrado e todo o ódio do inimigo em sacrificar Jesus na cruz. E também nessa passagem existe a ideia de expor, que é aquela ideia do triunfo, do cortejo triunfal que os impérios faziam depois de uma batalha de vitória. Eles faziam esse cortejo na entrada na cidade. Por isso, Jesus na cruz venceu e mostrou para a gente que Ele é o vencedor e cabe a nós tomar posse, aceitar essa promessa para a gente e essas verdades bíblicas para a nossa vida como sendo uma vitória já ganha. Por isso, eu vou também à carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ao capítulo 2 e agora ao verso 8, e é um grande aviso que o apóstolo Paulo nos dá. Tenham cuidado para que ninguém vos prenda com teorias e argumentos de falsa sabedoria, baseados em tradições humanas ou nos princípios deste mundo, e não nos ensinamentos de Cristo. Nós estamos, de facto, a viver neste mundo, neste planeta onde se trava esta grande batalha. É um conflito cósmico, mas o eixo da batalha é o nosso planeta. O fulcro da batalha somos nós próprios, que o inimigo tenta alcançar, tenta destruir, no sentido de convencer que ele tem uma teoria correta, um plano correto, e o plano de Deus é falso, é errado. É a inversão de valores. E vivemos num mundo e numa sociedade onde notamos a inversão de valores a cada instante. No entanto, é bom sabermos que iremos continuar com este tema, porque ele não se esgota, é inesgotável e é apaixonante quando falamos do amor de Deus. Porque Jesus venceu através do amor e provou ao universo o seu grande amor para com todos aqueles que caíram no pecado, os seres humanos. Por isso, Jesus ganhou o direito de ressuscitar ao terceiro dia,
Ganhou o direito também de voltar a ser o rei do universo e ganhou também o direito de ser o Salvador do mundo, o nosso Salvador. O meu Salvador, o nosso Salvador e o seu Salvador. Que Deus o abençoe.